Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. A Libertadores de 2008 ainda deve estar na memória de muitos torcedores do Fluminense. O sonho de vencer a América do Sul nunca esteve tão próximo como naquela ocasião. O time lutou, foi valente, fez uma campanha impecável na primeira fase. Nas demais, deixou para trás 3 campeões da competição, no caso Atlético Nacional, São Paulo e Boca Juniors. Mas na grande final, ao se deparar com a desconhecida LDU do Equador, viu a taça escapar de suas mãos após uma dolorosa disputa de pênaltis. No vídeo de hoje, o Gol de Canela vai te mostrar o que aconteceu com todos os jogadores que fizeram parte deste elenco do clube brasileiro vice-campeão continental. Confere só! Vamos começar o vídeo pelos goleiros. Apesar do questionamento por parte da torcida, Fernando Henrique foi o goleiro titular do Fluminense durante aquela campanha. Ele permaneceu no clube até o finalzinho de 2012, quando se transferiu para o Ceará. Depois, ainda passou por América de Natal, Inter de Lages, Remo, Vila Nova de Minas Gerais, CRB e por último Santo André, onde jogou o início do Campeonato Paulista de 2020. Atualmente com 36 anos, o veterano segue sem clube. Reserva de Fernando Henrique, Diego Costa não atuou em nenhuma partida naquela Libertadores. Com uma passagem marcada por diversas lesões, ele deixou o Fluminense já em 2009 para se aventurar no futebol português. Ele largou os gramados em 2017 com a camisa do Vitória de Setúbal. Diego tem hoje 41 anos. Terceiro goleiro do elenco, Ricardo Berna também não foi utilizado na competição continental. Apesar disso, foi o que mais ficou no Flu após a derrota na final. Só saiu do clube em 2013 para defender as cores do Náutico. Ainda rodou por outras equipes do país até se aposentar do futebol em 2018, jogando pelo Tabuão da Serra. Berna tem hoje 40 anos e atua como palestrante. Agora vamos para a zaga, começando por Thiago Silva. Titular absoluto em quase toda a campanha do tricolor, ele foi uma das peças importantes da equipe. Com tanto destaque, apenas 5 meses depois da decisão da Liberta, ele foi jogar no todo-poderoso Milan da Itália. Ficou por lá até 2012, quando se transferiu para o seu atual clube, o PSG. Com mais de 80 jogos pela seleção brasileira, Thiago hoje tem 35 anos. Parceiro de Thiago Silva na zaga e capitão da equipe, Luiz Alberto também teve uma boa participação naquela Libertadores. Jogou todos os jogos, mas na grande final acabou sendo expulso. Após a competição, seguiu atuando com uma certa frequência no Flu, mas em 2010 decidiu se transferir para o Boca Juniors. Sem sucesso na Argentina, o zagueiro voltou para o Brasil e começou a rodar por vários clubes, até encerrar sua carreira em 2017 no Tupi do Espírito Santo. Ele tem hoje 42 anos. Autor do gol do título da Copa do Brasil de 2007, que deu ao Fluminense a vaga na Libertadores de 2008, Roger Machado foi uma espécie de reserva de luxo do tricolor durante a competição continental. Participou de 12 jogos, inclusive entrando na final. Sofrendo com algumas lesões na época, ele deixou o clube ainda em dezembro de 2008, para encerrar a carreira no DC United dos Estados Unidos, onde nem chegou a atuar. Roger Machado tem hoje 45 anos e é atualmente treinador do Bahia. Cria da base do Fluminense, o zagueiro Anderson Luiz também foi inscrito na Liberta, mas não chegou a entrar em campo. Depois da competição, não teve mais espaço no clube e optou em rodar por vários clubes do Brasil, entre eles Ituano, Grêmio Barueri e Avaí. O último registro que encontrei dele como atleta foi no Tiradentes do Ceará em 2016. Ele tem hoje 33 anos. Emprestado pelo Panathinaikos da Grécia, o lateral direito Gabriel foi titular em praticamente toda a campanha do Flu na Libertadores de 2008. Valorizado logo após a final, foi obrigado a retornar ao clube grego. Em 2010, voltou ao Brasil para jogar pelo Grêmio e depois disso rodou por vários clubes. Seu último registro como jogador foi no ano passado, quando defendeu as cores do Miami-Dade, dos Estados Unidos. Ele tem hoje 38 anos, ainda mora nos Estados Unidos e é atualmente embaixador de um projeto voltado para crianças carentes na África. Reserva de Gabriel, o lateral direito Rafael Pereira fez apenas um jogo naquela Libertadores.
e meses depois da competição acertou sua saída do clube para jogar pelo Goiás. Ainda passou pelo Bahia até se despedir dos gramados jogando no CFZ do Rio de Janeiro em 2011. Ele tem hoje 40 anos. Outro lateral direito naquele elenco do Fluminense era o pouco conhecido Carlinhos. Emprestado pelo Vila Rio, sua participação na competição foi pequena. Fez apenas um jogo. Apesar de ter sido bastante utilizado no Brasileirão, Carlinhos deixou o Fluminense já em 2009 e seguiu se aventurando por clubes do Brasil, até largar o futebol em 2015 com a camisa do CSA de Alagoas. Hoje, o ex-jogador tem 36 anos. Outro personagem importante no título do Flu da Copa do Brasil do ano anterior, o lateral esquerdo Júnior César foi titular na maioria dos jogos da Libertadores e era considerado um dos homens de confiança deste elenco montado pelo técnico Renato Gaúcho. A boa participação na competição despertou o interesse de vários clubes e já em 2009 Júnior acertou sua transferência para o São Paulo. Ainda passou ao longo da carreira por Flamengo, Atlético Mineiro, onde foi campeão da Libertadores em 2013, Botafogo e Itaboraí, até encerrar sua carreira em 2017. Ano passado, ele quase retornou ao futebol para jogar pelo Atlético Clipper do Amazonas. Aos 38 anos, o agora ex-jogador é dono de um centro de esportes lá no Rio de Janeiro. Contratado para ser titular, o lateral esquerdo Gustavo Neri acabou ficando na reserva do Fluminense durante a Libertadores. Após ser bastante questionado pela torcida, não atuou na competição e já no fim da primeira fase deixou o clube para jogar no Internacional. Depois do Colorado, Gustavo ainda se aventurou por Santo André e por último São Bernardo, onde encerrou sua carreira em 2012. Dono de um centro automobilístico, o ex-jogador tem hoje 42 anos. Pulando agora para o meio de campo, o Fluminense tinha na ocasião o volante Igor. O jogador, que chegou emprestado pelo Start da Noruega, havia sido um pedido do próprio treinador Renato Gaúcho, e até por isso foi titular em quase toda a campanha do Flu naquela Libertadores. Após o vice-campeonato, Igor seguiu na equipe carioca até o final do ano, já que em 2009 acabou indo parar na Portuguesa. Depois, rodou por vários clubes brasileiros e encerrou sua carreira em 2018, com apenas 34 anos, após uma breve passagem pela Portuguesa do Rio. Um dos jogadores mais importantes daquele time do Fluminense era sem dúvidas o volante Arouca. Titular em boa parte da campanha, ele acabou sendo mais um que meses depois da final se transferiu para o São Paulo. Como não teve sucesso por lá, já em 2010, o jogador assinou com o Santos e no novo clube paulista viveu um dos melhores momentos da carreira, ganhando inúmeros títulos, entre eles a Copa Libertadores de 2011. Ao longo da carreira ainda jogou por Palmeiras, Atlético Mineiro e Vitória, e agora, aos 33 anos, é atleta do Figueirense. Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com a camisa do Internacional em 2006, o volante Fabinho foi inscrito na Libertadores pelo Fluminense em 2008, mas acabou nem ganhando espaço. Entrou apenas em um jogo. Ele só deixou o clube em 2009, dispensado pela diretoria, e depois resolveu se aposentar do futebol. Atualmente com 43 anos, curiosamente Fabinho trabalha hoje no departamento de futebol do rival Flamengo. O volante Maurício foi mais um garoto da base do Fluminense que recebeu a oportunidade de ser inscrito naquela Libertadores de 2008. Ele teve uma participação bastante efetiva na competição, chegando a atuar em 11 jogos. Ele só deixou o Fluminense em 2009, quando aceitou se aventurar pelo futebol russo. Por lá ficou 8 temporadas, até que em 2017 foi contratado pelo PAOK da Grécia, seu atual clube. Maurício tem hoje 31 anos. Mais um volante daquele elenco, Davi fez apenas 2 jogos naquela Libertadores de 2008, e todos apenas na primeira fase. Com o vice-campeonato, permaneceu na equipe até o final da temporada, já que nos anos seguintes começou a rodar por vários clubes do Brasil. Atualmente com 37 anos, seu último registro como jogador foi em 2018, quando defendeu o América de Minas. Camisa 10 e grande maestro daquela equipe, Thiago Neves foi um dos melhores jogadores daquela Libertadores de 2008. Com excelentes atuações, o jogador foi muito decisivo em toda a competição e na grande final conseguiu a façanha de marcar 3 gols. Mas tudo isso não foi suficiente para ajudar o Flu a ficar com o título. Ele até chegou a perder um dos pênaltis na decisão.
Com todo esse destaque, já em agosto de 2008, Thiago Neves acabou sendo contratado pelo Hamburgo da Alemanha. Pouco depois retornou ao Fluminense em 2009, mas a passagem foi breve, uma vez que o atleta foi negociado com o Al Hilal da Arábia Saudita. Depois disso, o meia rodou por clubes como Flamengo, voltou para o Fluminense, Al Hilal de novo, Al Jazeera, Cruzeiro e agora em 2020 é jogador do Grêmio. Ele tem 35 anos. Revelado profissionalmente na base do Fluminense, o meia Romeu foi muito pouco utilizado naquela Libertadores de 2008. No total, participou de apenas 3 jogos e todos saindo do banco de reservas. Ficou no Flu até a metade de 2009, quando aceitou uma proposta do futebol grego. Por lá ficou até 2015, até que sérias lesões começaram a atrapalhar sua carreira. Ele chegou a largar o futebol, mas no ano passado aceitou o desafio de retornar aos gramados para jogar pelo Pinheiros do Espírito Santo. Ele tem hoje 35 anos. Assim como Thiago Neves, Cícero também não pode ser esquecido como um dos grandes nomes daquele meio de campo do elenco. Ele jogou os 14 jogos na Libertadores, marcou 3 gols e logo após a competição acabou indo parar no futebol da Alemanha. Voltou ao Brasil só em 2011, passando por São Paulo e Santos. Depois disso, chegou a voltar para o Fluminense, passou pelo Al Garrafa do Catar e foi campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017. Hoje, aos 35 anos, ele é atleta do Botafogo. Recém-chegado ao Fluminense após uma passagem pelo Vasco da Gama, o argentino Darío Conca era o único estrangeiro naquele elenco de 2008. Participou de todos os 14 jogos naquela Liberta e conseguiu marcar 2 gols, sendo um deles no primeiro jogo da final. Após a perda do título da Libertadores e com a transferência de alguns jogadores principais da equipe, Conca acabou assumindo o destaque e aos poucos construiu uma história de idolatria na equipe. Só saiu de lá em 2011 para jogar no futebol da China. Ele chegou a retornar ao tricolor carioca em 2014, mas com o fim da parceria entre Fluminense e Unimed, ele acabou deixando a equipe. Passou ainda por Xangai da China, Flamengo e Austin Bold dos Estados Unidos, até encerrar sua carreira no ano passado. Ele está com 37 anos. Chegando agora ao ataque, temos Leandro Amaral, uma das grandes contratações do Flu para a temporada de 2008. Inscrito na Libertadores, ele só pôde participar da estreia do tricolor na competição, já que o Vasco da Gama, seu ex-clube, entrou na justiça e conseguiu o direito de ter o jogador de volta. Bom, depois de toda essa confusão, Leandro Amaral só conseguiu voltar ao Fluminense em 2009, mas já sofrendo com algumas lesões. Ainda passaria por Flamengo até encerrar sua carreira em 2010. Com 42 anos, o ex-jogador mora nos Estados Unidos e trabalha como coordenador de uma equipe de base em Orlando. A partir da segunda fase, o substituto de Leandro Amaral na lista de inscritos do Fluminense foi Somália. Herdando a camisa 7, o grandalhão acabou não atuando na Liberta e já no início de 2009 se transferiu para o Náutico. Depois disso, Somália rodou por 11 clubes até encerrar sua carreira em 2018, jogando pelo Tabuão da Serra. O ex-jogador tem hoje 42 anos. Considerado o primeiro grande reforço contratado pelo Fluminense para aquela Libertadores, Washington, com 6 gols marcados, também foi um dos principais nomes do tricolor na campanha do vice-campeonato. Assim como Júnior César e Arouca, já em 2009, ele foi mais um jogador do Flu que fez parte de um pacote de reforços anunciado pelo São Paulo. No ano seguinte, ele retornou ao Flu, onde pouco tempo depois encerrou sua vitoriosa carreira como jogador. Em 2015, ele começou a se aventurar na política, chegou a atuar como deputado federal e recentemente ocupou o cargo de diretor de desenvolvimento da CBF. Washington tem hoje 45 anos. Reserva naquele ataque do Flu, mesmo com a saída de Leandro Amaral, Dodô acabou somando 9 partidas na Liberta e balançou as redes 4 vezes. Após a competição, com a saída de Renato Gaúcho, ainda naquela temporada ele teve problemas com o técnico Cuca e acertou sua rescisão do clube para assinar com o Corinthians. Mas antes da oficialização do negócio, recebeu uma suspensão de 2 anos por doping do Tribunal Arbitral do Esporte. Após retornar ao futebol, defendeu o Vasco da Gama, Portuguesa, Grêmio Osasco e encerrou a carreira no Barra da Tijuca em 2013.
Dodô tem hoje 46 anos. Inscrito no lugar de Gustavo Neri a partir da segunda fase, Alan havia recentemente subido para o time principal do Flu e naquela Libertadores de 2008 teve a oportunidade de atuar em apenas uma partida. Encarado como uma promessa, permaneceu no clube carioca até agosto de 2010, quando foi contratado pelo Red Bull Salzburg, da Áustria. Depois, em 2015, se mudou para o futebol chinês e por lá está até hoje. Alan tem atualmente 30 anos e em breve deve ser convocado para a seleção da China. Fechando o elenco de jogadores, após se destacar na Copa São Paulo, Tartá recebeu a confiança de Renato Gaúcho e foi inscrito na Libertadores de 2008. Fez um total de 5 jogos e mesmo não marcando gol, deixou uma boa impressão na torcida. Ele permaneceu no Flu até 2010 e participou da campanha do título brasileiro, mas depois disso virou um verdadeiro andarilho da bola. Já somando sua passagem pelo Boa Vista agora em 2020, ele já jogou por 11 clubes diferentes desde que saiu do tricolor. Atualmente livre no mercado, Tartá tem 31 anos. Para finalizar, o técnico Renato Gaúcho, como eu já disse aqui ao longo do vídeo, foi o grande comandante desta equipe do Fluminense. Com um vice-campeonato e a péssima fase do tricolor no Brasileirão, já em agosto de 2008 ele foi demitido do clube, dando lugar ao técnico Cuca. Depois disso, ele continuou construindo sua carreira como treinador e desde 2016 está no comando do Grêmio, onde foi campeão da própria Libertadores em 2017. Renato tem hoje 57 anos. E chegamos ao fim do vídeo, pessoal, e como eu sempre digo, tá a fim de uma caneca personalizada? Corre lá no Instagram do nosso parceiro @canecasdetimes e faça o seu pedido. Ah, e se gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!